Oi, gente. Hoje nós vamos entrar nos títulos de crédito em espécie. Ou seja, a partir da aula de hoje, a gente vai estudar as modalidades previstas expressamente em nosso ordenamento jurídico, que possuem legislação própria. Ou seja, são os títulos nominados ou títulos típicos, certo? Até a aula de hoje, até o dia de hoje, o que é que nós estávamos estudando? Nós vimos os princípios dos títulos de crédito, nós vimos com muita calma, vendo, revendo, repetindo várias vezes as classificações dos títulos de crédito. Nós também vimos os atos, os principais atos cambiais, ou seja, o que é o endosso, o que é um aval, o que é um aceite, não é verdade? A diferença entre o endosso e uma cessão civil de crédito. Nós vimos a diferença entre o aval e a fiança, certo? São institutos que eles são indispensáveis para a gente conseguir assimilar da maneira correta os títulos de crédito em espécie. A gente viu também quem são as figuras que surgem a partir do nascimento de uma obrigação cambial. Ou seja, o sacado, o sacador e o tomador. Veja, o sacado, diferentemente do que a gente tá, eu, por exemplo, estava acostumada a utilizar, o saque não é o momento do pagamento, onde você retira uma determinada quantia e você entrega ao devedor. O saque é o momento de surgimento, de criação de um título de crédito. Então, por essa razão, a gente tem a figura do sacador, que é a pessoa que cria a obrigação, que emite o título. Nós temos a obrigação do sacador, que é a figura que vai efetuar, que vai promover o pagamento mediante a realização do ato cambial denominado de aceite, ou seja, ele vai expressar a coerência não, gente, falta a palavra, vai expressar a anuência dele em promover aquele pagamento. E, por fim, nós temos a figura do tomador, né, que é o credor. Gente, essas figuras, e é importante a gente lembrar, a gente já falou isso várias aulas, mas é importante a gente lembrar que essas figuras, elas existem nos títulos à ordem, tá legal? Então, feito novamente essa revisão, vou colocar os nossos slides. Gente, conforme eu fiz a introdução aqui, nós temos atualmente, em nosso ordenamento jurídico, 4 títulos de crédito nominados, os títulos de créditos típicos, tá? Eles também são chamados, em alguns manuais, de títulos de crédito próprios, tá legal? Mas o mais comum é típico ou nominado. Quais são eles, minha gente? Letra de câmbio, nota promissória, cheque e duplicata. Essas 4 espécies de títulos de crédito, elas são regidas por legislações, por leis próprias, certo? O Código Civil, ele é utilizado na hipótese de omissão, certo? Letra de câmbio e nota promissória, elas são regulamentadas pela Lei Uniforme de Genebra, ou seja, uma lei mundial que foi incorporada em 66 por um decreto. Ela foi incorporada em nosso ordenamento jurídico, mas antes dessa incorporação, já havia em nosso ordenamento jurídico o Decreto-Lei 2044 de 1908, ou seja, 102 anos, 112 anos tem esse decreto, mas ele ainda é utilizado, certo? Então, letra de câmbio, nota promissória, LUG e decreto 2044/1908. Gente, como a LUG
essa lei uniforme, ela é de difícil localização na internet. Eu postei no Classroom, tá? Então, vocês podem ver lá, ela está com o nome de LUG, que é a sigla, é como eu vou chamar ela o tempo todo nas aulas, como eu já tenho chamado, mas tanto na aula de letra de câmbio como na aula de nota promissória, a gente vai falar muito mais. Nós temos também o cheque e a duplicata. O cheque possui lei própria de 85 e a duplicata também possui a lei própria 5474/68. Pessoal, seguinte, são leis muito antigas, né? São leis muito mais velhas do que muita gente dessa turma. São leis que a gente precisa estudar com um olhar crítico, sabendo que nós estamos na iminência de iniciar uma nova fase do direito cambial e que, portanto, essas leis elas precisam ser modificadas, certo? Gente, títulos de crédito em espécie. O primeiro título que nós vamos estudar é a letra de câmbio. Gente, lembra que quando eu estudou a primeira aula de títulos de crédito, a gente falou lá da história que tinha os burgos lá na Idade Média, que nós tínhamos os mercadores, né, os mascates, que andavam de uma cidade para outra, né, de um povoado para outro, com mercadorias, e que cada cidade, cada povoado, ela tinha uma moeda própria. E que no meio do caminho ficavam os banqueiros realizando a troca das letras, das moedas de uma localidade para outra, porque senão ele ia chegar na cidade e não ia ter como usar aquele dinheiro, certo? Então, nesse período, surgiu a letra de câmbio, a litera cambi. Esse título, essa modalidade de operação cambiária, ela é considerada, a letra de câmbio hoje, ela é considerada o título de crédito mais antigo do ordenamento jurídico, certo? Ele conseguiu, a letra de câmbio ela surgiu para que os mercadores conseguissem realizar as operações sem precisar estar o tempo todo trocando a moeda de banqueiro em banqueiro, de localidade em localidade. Então, ela surgiu como decorrência dessas operações cambiais, né? O câmbio trajetício, que a gente falou, né? Que era esse câmbio realizado no meio, entre uma cidade e outra, pelos banqueiros. Então, ele trocava esse dinheiro, para evitar que ele ficasse trocando esse dinheiro, surgiu a litera cambi, certo? Alguns autores, gente, afirmam que a letra de câmbio, ela não teria tido efetivamente a letra de câmbio, a litera cambi, e como ela foi prevista em outros ordenamentos jurídicos, alguns autores que eu não concordo, tá? Já vou repetindo, eles tivessem, ela não teve uma aceitação no ordenamento jurídico brasileiro, porque ela possui uma sistemática diferente, uma sistemática atípica, interessante. Ela é emitida por alguém para que outro aceite essa obrigação e pague, né? Então, é um título de crédito que ele depende de uma boa-fé exacerbada. Porque você vai emitir. Se o outro disser que não aceita, que não quer, você vai ficar desonrado na sua obrigação, no seu pagamento, certo? Mas, enfim, a maior parte da doutrina entende que sim, ela foi aceita. A letra de câmbio que existe no nosso ordenamento é exatamente a letra de câmbio que existe no ordenamento jurídico do mundo todo, tá? Ela é muito comum até hoje, tá? A utilização dela, ela é comum, mas principalmente nas operações externas, nas operações entre brasileiros e estrangeiros, de importação e exportação. Na praxe comercial interna, e aí a turma de vocês tem
muitos contadores, eles podem dizer até melhor, mas entende que ela foi substituída no dia a dia, na praxe comercial, pela duplicata, que é um outro título de crédito que nós vamos estudar, tá? Mantendo o nosso esquema, eu vou parar por conta não ficar pesado para subir o vídeo e eu volto trazendo mais informações sobre